Shalom, queridos, shalom. Vamos dar continuidade, né, à palavra de ontem. Ontem, no 10º dia da contagem do Homer, a gente começou a falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, sobre os ataques, sobre aquilo que deveríamos ser e não somos. Eu trouxe uma questão familiar, né, mas isso cabe para todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai dar continuidade, né, 11º dia da contagem do Homer, e a gente vai dar continuidade àquela palavra que nós começamos ontem. Bom, ontem eu falei um pouquinho sobre o mundo espiritual e como que o mundo espiritual interage com o mundo físico, né? Já que nós, né, o Senhor deu a terra, matéria, para o domínio dos homens, que também são matéria. Matéria domina sobre a matéria. E não olhe isso, irmãos, como a parte humana carnal. Amém? Estou falando de estrutura. A estrutura matéria tem autoridade para dominar sobre estrutura matéria, enquanto que estrutura espiritual tem autoridade para dominar sobre estrutura espiritual. E às vezes parece que a gente é um fantoche, né? Ah, então eu estou na mão de Deus ou eu estou na mão do diabo? Na verdade, nós escolhemos na mão de quem nós estamos. Mas o mundo espiritual, ele sempre vai interagir com o mundo físico. O mundo espiritual é maior do que o mundo físico, né? A Terra vai passar, isso aqui, essa estrutura como ela é hoje, vai chegar ao fim. E o que vai prevalecer são as verdades espirituais, amém? Então, aqui é o micro que está dentro do macro. E a gente, no decorrer da nossa caminhada, né, a gente escuta muito, olha, não dá legalidade, a gente não pode abrir porta para o diabo, né? E às vezes a gente só foca numa porta mesmo, né? Eu abri uma porta para as trevas. Mas as portas, queridos, na verdade, elas são autorizações. Então eu dei autorização para os demônios entrarem. Então vamos lá. Se eu pegar minha casa aqui hoje e eu alugar minha casa para alguém, eu estou dando uma autorização para essa pessoa entrar. Então, dentro dessa autorização, ela vai ter tudo o que é necessário para abrir as portas. Então, se eu dei uma autorização para alguém estar na minha casa, essa pessoa vai ter as chaves para entrar e para sair. Então, as portas são autorizações que eu libero no mundo espiritual. Então, dentro dessas autorizações, os demônios têm poder de fechar portas na minha vida. Os demônios têm poder de construir estruturas na minha vida. E esse princípio também atua no mundo espiritual do Senhor. Mas a partir do momento que eu libero essas autorizações, essas portas, elas acabam estando, essas portas de acesso do espiritual que acessa o mundo natural, elas acabam estando dentro de uma autorização. Em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz assim, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, daí eu entro. Quando eu entro, daí eu tenho autorização de cear com você. E a gente usa esse texto para evangelismo, né, queridos? Mas ele não tem nada a ver com evangelismo, não. Ele tem a ver com a igreja. O Senhor estava falando isso com a igreja, hein? Eu estou pro lado de fora. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então, você tem autoridade sobre esta porta. Então, se você abrir, eu vou entrar e a gente vai sentar à mesa junto, a gente vai ter comunhão junto, a gente vai criar aliança, a gente vai estabelecer relacionamento junto. Mas você precisa autorizar. E em Gênesis 4:7, a gente vê a história ali, né, em Gênesis 4, de Caim e Abel, e de repente o Senhor chega para Caim e fala assim, hein, por que essa cara feia? Por que você está amarrado hoje? O que aconteceu? Deixa eu falar um negócio. O pecado jaz à porta. Existe uma porta espiritual e existe o ser do pecado que está à porta ali. Mas cabe a você dominar. Então nós temos autoridade sobre essas portas.
Mas quando eu passo a autoridade, essas portas é como se eu perdesse o domínio, está no domínio daquele ser que recebeu essa autorização. E daí, queridos, nós muitas vezes nós temos um entendimento de que o mundo espiritual ele é místico e mágico, né? As coisas vão acontecer naturalmente. Então, quem tem promessa não morre. Um engano do inferno dentro da igreja. Porque se não morresse, o povo não tinha morrido no deserto. Não, quem tem promessa morre, queridos. Morre, muitas vezes morre sem viver a promessa de Deus. Por quê? Porque existe uma decisão, pessoal. Então, sim, essa questão de que ou eu estou debaixo de uma intervenção, de uma orientação, de uma atuação de Deus, ou eu estou debaixo de uma intervenção, uma manipulação das trevas é real. Porém, quem tem o domínio disso sou eu. Então, como que eu estabeleço? Como eu sei quem está dominando? Através da obediência. Então, quando eu obedeço ao Senhor, eu entro debaixo de um domínio do Senhor. Eu estou abrindo portas para o Senhor. Mas quando eu desobedeço, a mesma coisa acontece para as trevas. Só que aqui, quer dizer, mais do que isso. Porque os meus pais pecaram. Quando eu digo os meus pais, não estou dizendo só meu pai e minha mãe, estou dizendo meus pais, meus avós, meus tataravós. Eles pecaram, eles quebraram princípios, eles quebraram as leis, as ordenanças do Senhor. Então agora eu sou responsável por esse pecado? Não. Eu não sou responsável pelo pecado deles. Mas eu colho a consequência daquilo que eles fizeram. Isso é bíblico. Vamos lá, a Bíblia diz assim, então os pais comeram uva verde e o dente dos filhos vão ficar embotoado, vão ficar ruim? Não. Mas a Bíblia também diz que a maldição visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, existe um visitar do Senhor naquilo que é gerado na nossa identidade espiritual. E daí, eu aceitei a Jesus, ok. Eu abri a porta para Jesus, ok. Mas nós precisamos entender, queridos, a questão jurídica, a questão governamental da circunstância. Vamos lá. Eu estou aqui no escritório, na minha casa. Eu aceitei Cristo entrar. Cristo entrou, mas preste atenção, de quem é a casa? A casa é minha. Então, aqui nesse escritório, vamos colocar que tem um monte de bagunça, de sujeira, de mentira, de teias que pegam na minha cabeça, de seres, de outros deuses. Mas agora Jesus entrou. Porque Jesus entrou, isso não é limpo automaticamente. Porque Jesus entrou, Jesus vai começar a falar comigo, hein? Deixa eu falar. Eu não divido minha glória, você precisa tirar esses outros deuses daqui. Porque a casa é minha. Eu sou a autoridade sobre aquele lugar, queridos. E não entenda a autoridade como soberba, porque eu que mando, porque eu sou dono. Não é nada disso. É um princípio espiritual. E que eu vou arcar com as consequências disso. Existe uma questão, queridos, espiritual chamada responsabilidade. Sabe, a gente olha e fala assim, a gente vê umas neuras sendo pregadas aí, né? E os rebeldes com Cristo ou sem Cristo, não sei, que dizem assim, mas se Jesus fosse bom, queridos, deixa eu falar, existe uma responsabilidade pessoal. Jesus é tão bom que entra no meio da nossa bagunça e nos orienta o que nós temos que fazer. Mas a responsabilidade de fazer é minha. Mas eu vou orar. Daí, olha só, eu quero que você imagine. Aqui no meu escritório, tá um colchão aqui, porque eu recebi um pessoal e eu peguei um colchão emprestado e ainda não, os irmãos ainda não levaram, em nome de Jesus vai levar hoje. Mas tá, aqui tá um colchão, aqui na minha esquerda tem um sofá, aqui tem os quadros,
Aqui na minha frente tem um balcão com impressora, com alguns elementos, Bíblia, ali tem um ventilador, ali está o ar-condicionado. Daí, mas vamos colocar que aqui tivesse uma bagunça, sujeira. Daí, qual a visão espiritual que eu tenho dessa situação? Eu deito ali no sofá e eu vou orar. Quem fez a bagunça? Eu e os meus familiares. Houve consagrações no passado, houve quebra de princípios, a gente trouxe patuá, a gente trouxe elementos ligados às trevas, a gente trouxe incensos, velas, rezas, aromas, declarações, alianças, a gente colocou tudo aqui dentro, mas agora eu me converti. Jesus entrou, então eu deito ali no sofá e eu vou orar e Jesus que limpe isso aqui tudo. Queridos, eu quero que você olhe por esse ângulo para ver se tem sentido a visão que nós temos. Jesus que resolve esse problema. Mas foi Jesus que criou esse problema? Não. O governo, quando Jesus fala do governo, é eu ter responsabilidade sobre as circunstâncias. Então agora eu não sei como fazer isso aqui. Daí Jesus está, daí eu vou, Jesus, aqui tá uma bagunça, ó. No meu ministério tá uma bagunça. A minha mente é toda confusa. A minha mente não crê. A gente falou sobre os nomes de Deus, né, esses dias. A minha mente não crê. Até crê que Deus é isso, mas não crê que isso seja em mim. A minha mente é bagunçada. Como que eu resolvo esse negócio? Jesus, o que eu tenho que fazer para resolver essa situação? E daí, queridos, o trem pega. Mas o trem pega. Porque limpar dói, limpar cansa. Limpar é uma bagunça, é uma confusão. O resultado da limpeza é top, mas o processo é terrível. E muitos, quando começa o processo, falam, não quero mais, vou ficar assim mesmo, porque parece que antes de eu começar a orar, parece que antes de eu começar esse negócio dessas festas, parece que antes de eu começar esse negócio de libertação, estava tudo mais tranquilo. Não, queridos, não estava. É que você estava habituado num ambiente de sujeira. Mas depois que você limpa o lugar, você não quer mais voltar para aquele ambiente. Mas a limpeza dá muito trabalho. Queridos, eu fiz uma faxina aqui em casa. Mas faxina. Sabe a faxina que não ficou um lugar dessa casa que não foi desmontado? Eu e minha filha, assim, todos os dias nós demoramos uns 15 a 20 dias. Desmontando tudo. Desmonta o guarda-roupa, tem a caixa, abre a caixa, vê o que tem, tira da caixa, limpa, coloca. Muda isso aqui de lugar. Essa parede tá suja, pinta a parede. Queridos, olha, pensa num trem que deu trabalho. Pensa num negócio. Pega um negocinho de vapor, tira as bactérias, tira a sujeira, tira, vamos limpar. Mas que delícia depois de pronto. Tá, isso tem uns 20 dias. 25 dias mais ou menos. Hoje de manhã eu fui tomar um banho, olhei e falei, meu Deus, tô precisando da outra geral daquela no banheiro. Queridos, não aconteceu nada, mas naturalmente já tá sujando. Tem que limpar de novo. E a nossa vida espiritual é mais ou menos isso. A casa é minha, a responsabilidade é minha. Então eu não posso querer terceirizar aquilo que eu fiz ou que os meus familiares fizeram. Então Jesus agora ele entra nesse ambiente e ele vai começar a me orientar. Olha, isso aqui tá sujo. Olha, isso aqui tá bagunçado. E chega um tempo, queridos, que aparentemente tá tudo ok. A gente tá com Jesus, a gente tá feliz da vida com Jesus, a gente tá adorando Jesus. Aparentemente tá tudo bem. Porém, o resultado não tá bom. Vamos lá. Aparentemente tá tudo limpo, mas eu encosto no lugar e me dá coceira. Então existe alguma coisa ali, existe um problema ali. E agora eu preciso diagnosticar onde estão esses problemas. Então, o mundo espiritual é isso. E daí agora, a gente está aqui nessa contagem do Homer, lutando nesse processo de transformação, de transicionar a mente para entender os conceitos dos princípios da palavra do Senhor.
Mas é necessário esse tempo de mudança de mentalidade e de conhecimento da verdade. Então, ok, eu tô tudo bem. Eu tenho 20 anos de cristã, eu nunca desviei, eu tô liderando, eu lidero há muito tempo, eu sou atuante, eu oro, eu jejuo, eu não tenho problema para ler a Bíblia. Ok, tá tudo bem. Mas os frutos disso qual tem sido? Se o fruto disso ainda tem sido escassez, miséria, pobreza, necessidade, intrigas, rancores, tem coisa errada. Porque, queridos, nós vamos passar por aflição. Nós vamos ter o dia mal. Nós vamos ter momentos de privação. Mas isso não é constante, não é diário. Geralmente, esses solavancos, eles vêm quando a gente vai conquistar novos territórios, porque agora tem que ser esticado, eu tenho que esticar. O Senhor está me esticando para conquistar mais, para o reino dele. Então, ser esticado dói. Daí eu passo por um tempo de solavanco, até que o Senhor me conduza à transformação para viver essa nova estrutura. Depois, estabiliza, bora de novo. Mas eu preciso analisar. E daí, queridos, eu não analiso a minha vida. Por quantas vidas? Esses tempos atrás, conversando com uma pessoa, e a pessoa toda arrebentada, com uma vida desgramada. Sabe aquele desviado que não admite que está desviado? Então, a pessoa sim. E dessa pessoa me disse assim, mas eu tenho frutos, eu tenho pessoas que se converteram. E eu fiquei olhando. Falei, Deus, é só o Espírito Santo para convencer. Queridos, porque o que eu preciso analisar não é o dom, não é o que eu fiz, é o fruto. O dom, queridos, todo dom que o Senhor nos dá é por amor e misericórdia a quem está próximo a nós. Eu já falei sobre isso. Eu não tenho dom de cura. Mas o Senhor já me usou para cego voltar a enxergar. O Senhor já me usou para idético ser curado. Eu não tenho dom de cura. Mas o jumento que estava ali naquele momento para ser usado era eu. Então o Senhor tinha que fazer algo. Existia na agenda de Deus uma marcação para aquela pessoa. E quem era o jumentinho? Eu. O Senhor usou. Pronto. Isso não quer dizer que eu sou boa, que o tanto que eu... Não quer dizer nada, querido. Só quer dizer que Deus tinha que fazer algo e fez através de mim. Isso fez. Mas eu tenho que analisar o fruto. O apóstolo Áder fala um negócio. Eu vi falando dele, né, queridos? É filho que ama o pai, né? E que tem sido ministrado através dele. Que todo ano, quando a gente encerra o ano, e daí aqui a gente está falando do ano bíblico, amém? Quando a gente encerra o ano, a gente tem que fazer um balanço geral aí. Calma lá, vamos olhar aqui. Eu tive perdas, eu tive dores, eu tive choro, tive raiva, eu tive várias questões aqui durante esse ano. Mas como foi o encerramento? Quando eu coloco na balança, não, minha balança foi positiva. Bom, então eu tô vivendo e eu estou frutificando de acordo com aquilo que o Senhor tem dito. Está crescendo. Agora, se todo tempo, todo encerrar de ciclo, eu estou em déficit, eu estou em perdas, eu estou em danos, querido, tem alguma coisa errada. Existe uma interação do mundo espiritual, mas as trevas estão me roubando. Ah, então as trevas é o culpado? Não, queridos, o culpado sou eu, que tenho autoridade sobre um território e não cuido daquilo que Deus me deu. É como Adão, que Deus deu o jardim. E falou, Adão, agora tu é responsável por isso aqui. Cuida. E daí Eva vai lá no meio do jardim, conversa com uma serpente. E onde estava Adão? Queridos, esquece esse negócio de que Eva estava conversando com a cobra. Queridos, a estrutura daquele tempo era outro. Eu acredito que eles interagiam com todos os animais. O homem era outro, o homem não tinha pecado. Vamos parar de inventar moda onde não tem moda. Daí tem as conversas, né? Onde Adão estava, que Eva estava conversando com a serpente. Queridos, a questão não era essa. A questão era, Deus mandou Adão cuidar do jardim. Por que Adão não cuidou?
E daí a gente olha para Adão tudo indignado. Ai, porque era só um jardim. Daí a gente escuta, né? Pessoas falando assim, ai, quando eu chegar no céu eu quero encontrar com Eva. Queridos, Deus deu a autoridade da terra para mim e para você. Por que nós não estamos cuidando? Talvez Adão esteja dizendo assim, quando esse povo chegar aqui, eu vou ter uma conversa com eles. Entende, queridos? Deus deu autoridade. A autoridade é da igreja. Por que nós não estamos cuidando? Por que nós não estamos expulsando os inimigos que têm entrado na nossa casa, na nossa família? E têm roubado a nossa mentalidade, têm roubado a nossa liberdade, têm roubado o nosso ministério, têm roubado o nosso chamado, têm levado os nossos filhos, têm roubado as nossas finanças. Por que nós estamos deixando? Por que esses espíritos malignos estão entrando e fazendo a festa, queridos? Ai, porque Jesus quis assim. Eu compartilhei isso com uma irmã ontem e eu vou compartilhar aqui. E em nome de Jesus, eu quero que você entenda que eu tenho certeza que não foi só eu, amém? Mas como eu participei desse testemunho, então eu vou contar a parte que cabe a mim. Mas eu tenho certeza que Deus levantou outras pessoas. Queridos, eu moro em Rondônia, né? No norte. A gente confunde muito norte e nordeste, tá? Eu moro no norte, nordeste é lá pro lado da Bahia, né, irmãos? Moro no norte do país. E aqui existem, né, as 4 estações, elas existem em todos os lugares. Mas a manifestação de estação aqui são 2. Seca e chuva. Nós dividimos aqui na região norte nessas 2 etapas. Então, na época da seca, não chove, irmãos. Não chove. É seca. Calor. Não chove. Na época da chuva, não tem quem faz parar de chover. Chove. Aí chove com gosto chover. Então, quando chega em agosto, que é o mês mais seco, os rios estão bem baixos, sabe? A água está lá embaixo. Por exemplo, eu tenho poço na minha casa, né? Então, às vezes, né, demora muito tempo, muitos anos, mas às vezes tem que mandar limpar o poço, porque a água desce muito, fica sem água. Irmãos, aqui tem água encanada, tá? Às vezes as pessoas pensam que Rondônia e tem água externa, tá? Eu não tenho, é uma opção minha de ter água do poço, água daqui de casa mesmo. Então acontece várias coisas. Quando chega lá para outubro, começa a dar as primeiras chuvas. Chuvas esporádicas, dá um chuvão assim assustador. Daí novembro vai intensificando, dezembro começa a chover mais, em janeiro, irmãos. Janeiro é uma bênção. Chove de manhã, à tarde, à noite, madrugada. Chove em todo tempo. Fevereiro, glória a Deus, aleluia. Março vai diminuindo. Abril quase não chove mais. Ok. Esse ano, quando chegou em dezembro, praticamente não havia chovido. Nós estamos falando de governo, amém? Estou contando uma história aleatória, não. Em dezembro quase não havia chovido. E eu vi, aqui no meu município, tem vários deputados estaduais e federais que representam o estado. Então, como é um município pequeno, a gente conhece muita gente, acompanha muita gente, eu vi que o governo havia marcado algumas reuniões para um estado de seca. Então, essas reuniões eram o que nós vamos fazer em 2024. Isso em dezembro, foi feitas as reuniões. O que nós vamos fazer em 2024? Porque a seca é iminente. E tinha uma explicação científica do efeito El Niño, se eu não me engano. Tinha toda uma situação meteorológica aí por trás disso. Mas o resumo disso tudo era: se preparem para a seca. Queridos, o negócio foi tão sério que pessoas... aqui tem muito fazendeiro, muita gente que mexe com gado. Muitos começaram a vender gado. Por quê?
porque existia uma seca iminente, não ia ter pasto para sustentar os gados, então automaticamente muita gente ia começar a vender, o preço ia cair, então todo um histórico, né? Então pessoas começaram a se antecipar para vender o gado, para não perder. Uma situação bem, bem terrível. E quando eu vi essas reuniões, eu já achei estranho porque eu vi que não estava chovendo. Eu já comecei a orar, né? Sim, falar com Deus. Deus, não está chovendo, né? O que está acontecendo? Quando eu vi essas reuniões, eu falei, Deus, tem misericórdia de nós. Não permita que a gente passe por isso. Pai, em nome de Jesus. Senhor, olha pro verdadeiro evangelho que existe nessa terra. Senhor, quando a gente olha uma cidade em seca, a gente sabe que ali tem uma maldição estabelecida. Perdoa o nosso pecado, mas manda chuva. Não impute, Senhor, sobre nós o pecado e a iniquidade daqueles que não têm buscado a tua face. Queridos, eu comecei a orar. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar. E volto a dizer, eu tenho certeza que Deus levantou outras pessoas, amém? Não sou o alecrim dourado no meio da situação. Mas eu comecei a orar, fazer a parte que me cabia. Querido, janeiro, nada, né? Janeiro que era para chover, horrores, não estava chovendo. Fevereiro deu algumas chuvas, mas não foi grandes coisas. Queridos, quando a gente entrou em março, e eu orando. Quando nós entramos em março, chuva, irmãos, nunca vi chovendo em março como choveu. Abriu chuva, mais chuva, irmãos, mais chuva de alagar a cidade. E às vezes, né, eu vi alguém, às vezes até filhos do ministério aqui, gente, tá chovendo demais, eu não reclamo. Não reclama da chuva, agradece, eu tô orando pra chover. E toda vez que chovia, queridos, eu levantava altares de adoração e de gratidão ao Senhor. Todas as vezes. Eu ando de moto, né? Então eu tomei muita chuva esse ano. Teve dia de eu tomar 3 chuvas. Teve dia de eu vir em casa, cheguei em casa toda molhada e ter que sair novamente, porque a gente estava em preparativo de congresso, uma loucura. E ter que sair novamente, daí dá uma hasteada, eu nem tirar a roupa, porque eu já sabia que ia tomar chuva de novo. Do jeito que eu tava molhada, eu já saí pra rua. Chuva, irmãos. Resumo da história. E pasme, não existia nenhum um estudo meteorológico que explicasse a chuva. Resumo, não tem seca para Rondônia. Queridos, o Senhor deu a terra para nós governarmos e dominarmos. E nós temos permitido as trevas atuarem. Por quê? Porque nós olhamos, a gente está lá com a necessidade financeira, passando uma dificuldade, a gente fala assim, essa é a vontade de Deus para minha vida, queridos. Não é. Não é. Nós nos moldamos ao pensamento e ao comportamento dessa terra, queridos. Em vez de vivermos o Pai Nosso, seja feito, Senhor, aqui nessa terra, como é feito no céu. O céu é o lugar da glória do Senhor, então a terra também vai ser. O céu é o lugar que tem rua de ouro, então a terra vai ser inundada da tua glória, das riquezas do Senhor. Não, nós simplesmente nos conformamos. Ai, tá difícil para todo mundo, né, irmãos? Ô, irmão, você não aprendeu não que você não é todo mundo? Sua mãe passou a infância todinha dizendo que você não é todo mundo. Tu não aprendeu isso? Você não é todo mundo. Queridos, eu posso passar uns solavancos, mas eu não sou dessa terra. Nada dessa terra pode me reger. Se está regendo, está errado. E eu preciso exercer domínio e autoridade sobre essas circunstâncias. Então hoje, eu quis falar um pouquinho sobre portas. Porque nós vamos continuar nesses dias falando sobre isso, batendo em algumas coisas. Mas eu preciso entender a questão da responsabilidade pessoal. Eu preciso entender que se está tudo desgramado, fui eu que dei autorização. Não foi os meus antepassados, mas eu continuei omissa. Queridos, eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu estava assim numa guerra ferrenha, lutando contra o inferno de uma forma surreal. E me veio aquele texto, né? Eu estou procurando entre a terra alguém que se coloque na brecha. A gente usa esse texto para quê, queridos? Para intercessão. Estou procurando na terra alguém que ore. Queridos, mas o Senhor falou comigo assim, pá!
Eu estou procurando alguém na sua família que se coloque na brecha para que os demônios parem de atuar nas gerações. E eu falei, tô aqui. Tô aqui, Jesus, eu aguento. Eu aguento. Porque eu tô com o Senhor, eu não tô sozinha. É para alguém se colocar nessa porta? Brecha, queridos, porta. Alguém lá atrás abriu na minha família a porta de miséria? Alguém lá atrás na minha família abriu a porta de espiritualidade corrompida? Alguém lá na minha família lá atrás abriu uma porta de ódio ao Senhor? Alguém na minha família lá atrás abriu a porta da idolatria? Alguém na minha família lá atrás abriu a porta da irresponsabilidade? Abriu a porta de não temer ao Senhor? O Senhor está procurando na minha família alguém que se coloque na brecha para fechar essa porta? Pode contar comigo. Pode contar comigo, Jesus. O Senhor, na minha família, o Senhor não precisa procurar mais não. Eu estou contigo. Eu me coloco nesse lugar para declarar Satanás até aqui. Daqui para frente, não. E eu quero ser usada por Deus agora para motivar o seu coração a declarar: eis-me aqui, Senhor. Tem porta aberta? Ok, eu assumo essa responsabilidade. Eu não quero saber quem abriu. A gente fica brigando, irmãos, para saber quem abriu. Eu não quero saber quem abriu. Enquanto eu tô brigando para saber quem abriu, os demônios estão fazendo festa, entrando e saindo. Eu não quero saber quem abriu. Eu quero fechar. Eu quero dar um basta nisso. Eu quero viver o que Deus diz. Porque viver o que as trevas diz, eu vivi muitos anos. Chega. Eu quero viver o que Deus diz. Eu quero conhecer a extensão, a profundidade, a altura do que o Senhor tem para mim e para minha geração. Eu te convido a ser esse que vai fazer isso pela sua família. Tudo começa em casa, queridos. Não começa na nação. Tudo começa em casa e é derramado. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, abra seu entendimento. E que hoje, dentro da continuidade do Senhor, que é o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, que está à nossa frente, dentro desse entendimento, que você entenda que foi dado autorização para que portas fossem abertas. Mas hoje você toma essa autorização e começa um processo de limpar esse lugar onde as trevas entrou. Saber que Jesus está ali e ele, através do Espírito, ele vai te ensinar todas as coisas. Mas você vai ser resistente, resiliente, posicionado. E essa situação vai ser transformada para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que você seja poderoso nessa terra como o Senhor te chamou para ser. Se desconectando de tudo aquilo que as trevas têm feito de geração após geração, fechando as portas que foram abertas. E sendo realmente livre você e a sua geração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.